Olá, que bom que nós estamos aqui uma vez mais, juntos, reunidos, para nós podermos refletir um pouquinho sobre mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje a nossa reflexão vai ser a partir da leitura da lição número 27, cujo título é Liberdade em Jesus. E essa página começa com palavras de Paulo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo escreveu esse trecho em uma carta que ele enviou aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quando Paulo começou a escrever essas cartas, ele o fez porque ele não tinha mais condições de ir até os lugares, porque Paulo era chamado para resolver problemas, para solucionar dificuldades, só que chegou um momento em que ele sozinho não dava mais conta, por causa da distância que existia entre ele e os lugares para os quais ele deveria ir. Então ele foi orientado pelo próprio Jesus a escrever cartas para essas comunidades. E quando ele escreveu essa carta, é porque ali, nesse momento, estava acontecendo um problema relacionado a questões materiais, a questões exteriores. E essa questão da circuncisão, a questão de como deveria ser feita a oração, como que os discípulos deveriam se comportar, entre os próprios discípulos estavam acontecendo essas questões, esses problemas, esses desentendimentos. E Paulo então relembra a todos que tiveram acesso a essa carta, relembrando a todos nós também, que Jesus veio e nos mostrou como ser livre do mundo. E é para nós tomarmos cuidado, para que nós não caiamos de novo, como ele diz aqui, no jugo da escravidão. Que nós vamos perceber durante a leitura que Emmanuel vai explicando para nós. E Emmanuel começa assim, olha: disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Cristo como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Jesus, naquela época, ele foi tido como um revolucionário, porque de fato ele o foi. Só para nós não nos estendermos muito nessa questão, basta lembrar que ele curou o homem com a mão mirrada. A cura que Jesus fez foi em um sábado, dia que não poderia haver esse tipo de atitude. E além de Jesus curar esse homem em um sábado, ele curou dentro do templo. Que atitude mais revolucionária do que essa? Mostrando mesmo que não é porque era sábado que nós iríamos deixar alguém permanecer na sua dor. Se eu posso diminuir a dor daquele irmão, por que eu não vou fazer isso só porque hoje é sábado? E ele disse: meu pai trabalha incessantemente e eu também trabalho. Então Jesus era visto como revolucionário, lembrando que ele trouxe as crianças que não tinham o menor valor naquela época. Ele trouxe as crianças para a cena, para o Evangelho. Ele trouxe as mulheres para o Evangelho. Jesus, inclusive, foi por algum tempo, se é que a gente pode dizer, sustentado por algumas mulheres, porque os discípulos tinham as suas famílias. Jesus tinha também responsabilidade com a sua família. E enquanto eles iam pregar, quem é que cuidava financeiramente daquelas famílias?
Joana de Cusa, que foi uma das que auxiliou. Então é importante nós nos lembrarmos disso, que Jesus não negou, não disse, não, eu não quero a sua ajuda porque você é uma mulher. Pelo contrário, ele trouxe a mulher para a cena. Só que para as pessoas que não entendiam, achavam simplesmente que ele estava derrubando princípios por derrubar, de forma rebelde. E Jesus nunca foi rebelde. Jesus sempre foi disciplinado, mas ele sempre foi um revolucionário. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado acima de tudo na lealdade a Deus e no serviço aos homens. E Emmanuel, nesse momento, vem elencando para nós as atitudes de Jesus, que são atitudes que demonstram respeito à ordem, mas atitudes que demonstram também toda a sua lealdade a Deus. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Ele vem numa manjedoura. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Jesus morava numa aldeia pobre, era filho de pessoas pobres e nunca reclamou. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Jesus trouxe para perto de si pessoas que nem eram tão bem vistas assim diante da sociedade, para fazerem parte do seu apostolado. Jesus sempre acolheu para perto de si aqueles que eram deixados à margem da sociedade. Então Jesus abraçava todos. E o interessante aqui é que ele, sendo Jesus, o tipo mais perfeito que passou aqui pela terra, ele aceitava todos eles, sem reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Quantas vezes nós exigimos que o outro seja aquilo que nem nós ainda somos, mas nós exigimos do outro. E isso me lembrou uma frase que eu ouvi em alguma palestra, que eu não consigo me lembrar quem falou, mas que dizia assim, que é importante nós aceitarmos as pessoas como elas são para que elas se tornem melhores. Eu aceito a pessoa como ela é. E na nossa convivência, na nossa troca, ela vai me melhorando e eu também vou a auxiliando. Vamos fraternalmente, uma ajudando a outra. É assim que a gente deve seguir. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ordem, disciplina. Lembrando, Jesus foi revolucionário, não foi rebelde. Trabalha na extinção, mas olha só que interessante, e Emmanuel é espetacular, porque ele coloca esse trecho, nunca se volta contra a autoridade estabelecida, nos fazendo lembrar do que eu falei, daí a César o que é de César, e logo embaixo ele coloca, trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o alvitante domínio. Só para esclarecer, talvez vocês não saibam, eu não sabia, simonismo são os objetos sagrados, o comércio de objetos sagrados que havia muito naquela época. Então Jesus, ele tem a lealdade, como está dizendo lá em cima, lealdade a Deus e o serviço aos homens. Ele trabalha incessantemente para a extinção da crueldade e da hipocrisia. Mas ele não persegue e ele não golpeia os homens que são dominados pela hipocrisia, pela delinquência. Porque Jesus consegue perceber que essas pessoas são enfermas. E o que ele disse? Eu não vim para os sãos,
porque não são esses que precisam de médico, são os enfermos. Ele via sempre naquele que era esse delinquente um enfermo. Ele percebia isso. E lembrando até o que nos é dito, Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então Jesus nunca olhava para esses que estavam no caminho diverso da lei do amor. Não os perseguia, não os golpeava. Jesus era caridoso, amoroso. Uma lição para todos nós, né? Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Serve a qualquer um que esteja em necessidade. Ele não escolhe quem ele vai servir. E mais uma vez eu lembro quando aquele episódio do centurião que foi procurá-lo para que ele, Jesus, curasse um dos funcionários do guardião. E Jesus o fez. Então serve indistintamente, sem distinção, porque ele sabe que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos no mesmo barco. Quando nós falamos no mesmo barco, é dizendo que todos nós queremos a mesma coisa, a felicidade. Só que, infelizmente, alguns de nós ainda escolhemos o caminho diverso do amor e por isso sofremos. Olha só, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Jesus não era entendido. As pessoas, às vezes até os próprios discípulos, sua própria mãe, as pessoas que estavam próximas a Jesus não conseguiam entender qual era a verdadeira missão de Jesus. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Lembrando que daqueles 10 leprosos que Jesus curou, quantos voltaram? Somente um voltou. Mas e ele? Não se abala. Ele não pensa nessa ingratidão, ele não pensa em vingança, porque Jesus sabe que ele está sendo leal ao Pai. O compromisso dele é com Deus, é com o Pai. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça, que ele poderia, e ele não o fez. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E aí Emmanuel nos diz: e ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte, a que surge, sublime, do cativeiro da consciência, do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Porque no final das contas, é que vai valer para todos nós. A nossa consciência tranquila, não com um, com outro, com A, com B, com C, mas com Deus. E Deus sabe o que vai nos nossos corações. Deus conhece a nossa intimidade. Deus sabe. Portanto, é importantíssimo que nós nos esforcemos cada vez mais para cumprirmos com a nossa parte, para continuarmos sendo leais a Deus, sem nos importarmos com as atitudes dos homens. Deixemos, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é verdade? Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Nós podemos observar que todas as vezes que nós agimos de forma não liberta, não querendo a liberdade, mas querendo a libertinagem,
nós criamos mais problemas, nós criamos mais conflitos para todos nós. A liberdade é o cumprimento da disciplina. Parece algo antagônico, mas não é. Sermos livres significa sermos obedientes, significa cumprirmos com aquilo que Deus designou para cada um de nós. Não significa nos acomodarmos com as situações. Nós vimos aqui que Jesus sempre lutou para acabar com a hipocrisia, para ajudar a todos. Então, não é isso. É simplesmente nós percebermos que a obediência é fazermos sempre o nosso melhor. É nos esforçarmos sempre, não importa o que o outro faça. O outro me magoou, vamos nos esforçar para nos perdoarmos uns aos outros sempre. Porque é o perdão é a maior liberdade que nós podemos ter. Quando nós perdoamos o outro, nós abrimos as algemas que nos prendem àquela situação, que nos prendem àquela pessoa. Quando fizemos isso de coração, é claro. Se o outro não nos perdoa, isso não é nosso, isso é dele. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Façamos nós a nossa parte. E para finalizar, Emmanuel diz assim: na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Diferente daquele de cima, nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Emmanuel não falou para o Chico? Chico perguntou: do que eu preciso? Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Não é a sermos submissos, não é a sermos acomodados, mas é a obedecermos a lei do amor. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Desejos de vingança, desejos de indiferença, desejos de usura e por aí vai. Se nós nos mantivermos firmes, não somente na nossa fé, mas firmes no nosso propósito de nos tornarmos cada vez melhores, de cumprirmos com o nosso dever, nós certamente nos sentiremos livres. Estaremos livres das aflições, não de todas, mas de algumas. Estaremos livres de problemas que nem chegariam até nós. Muitas das vezes as nossas próprias ações inconsequentes geram mais problemas para nós. Estaremos mais livres, estaremos mais leves e mais soltos. Mas para isso é preciso que sejamos obedientes, obedientes à lei do amor. Façamos a nossa parte. Sigamos Jesus dentro do nosso coração e nos esforcemos a cada dia para seguirmos o seu exemplo. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe, curta. Quem sabe nós conseguiremos levar mais palavras de vida eterna para o mundo. Muito agradecida pela atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo.